Está escrito em Tiago 5, versículo 9, o seguinte: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meu irmão, minha irmã, há um tipo de cansaço que não se manifesta em lágrimas, mas em palavras. Não explode em gritos, mas escorre em murmurações. Não se revela em grandes crises, mas em pequenas queixas repetidas todos os dias. Tiago 5, versículo 9, nasce exatamente nesse território delicado da alma humana. Quando o peso da caminhada se acumula, quando a espera se prolonga, quando a injustiça parece prevalecer e o coração cansado começa a falar mais do que deveria. Tiago escreve para irmãos, não para incrédulos, não para gente distante da fé. Ele fala com quem está no meio da caminhada, com quem já sofreu, com quem já apanhou da vida, com quem já foi injustiçado. E é exatamente por isso que ele toca nesse ponto tão sensível: não vos queixeis uns dos outros. Porque quando a pressão externa aumenta, o conflito interno também cresce. E muitas vezes, aquilo que nós não conseguimos resolver diante de Deus, passamos a despejar sobre as pessoas. Nós vivemos dias agitados, dias em que tudo parece competição. Quem aparece mais, quem cresce mais rápido, quem ostenta mais sucesso, quem parece mais feliz. E nesse ambiente carregado de comparações e aparências, a queixa se torna quase que automática. Passamos a reclamar porque estamos cansados, a criticar porque estamos frustrados, a murmurar porque estamos feridos e, sem perceber, o coração vai se tornando pesado, amargo, desconectado do propósito. A queixa não nasce do nada. Na verdade, ela nasce de expectativas não resolvidas. Nasce da dor acumulada, nasce da sensação de injustiça. Mas Tiago nos alerta para algo muito sério. A murmuração, quando não tratada, nos desvia espiritualmente. Ela não alivia a alma, mas a aprisiona. Ela não resolve o problema, mas cria outros e aos poucos vai roubando a sensibilidade, a comunhão e a esperança. Observe como Tiago não diz apenas não se queixem, mas ele explica a razão, o porquê, para que não sejais condenados. Ele está nos lembrando que existe um limite invisível entre desabafar e permitir que o coração se contamine. Existe uma linha tênue entre expressar dor e alimentar julgamento. E quando cruzamos essa linha, começamos a adoecer por dentro. Nos dias atuais, a reclamação ganhou palco. Ela se espalha rápido, ela se disfarça de opinião, de sinceridade, de desabafo. Mas muitas vezes é apenas um sintoma de um coração cansado que perdeu o foco. Em um mundo que valoriza tanto a aparência, reclamamos porque sentimos que não estamos à altura. Em uma cultura de ostentação, murmuramos porque achamos que estamos ficando para trás. E assim, sem perceber, começamos a medir a vida pela régua errada. Tiago então traz uma verdade que nos chama à sobriedade. Ele declara: eis que o juiz está à porta. Essa expressão de Tiago não é uma ameaça, mas consciência. Não é medo, é lembrança. Ele está dizendo: lembrem-se de que Deus vê o que acontece por fora, mas também o que se passa por dentro. Ele vê as injustiças sofridas, mas também vê como reagimos a elas. Ele vê a dor, mas também vê o que fazemos com essa dor.
Quando esquecemos que Deus está à porta, começamos a agir como se tudo dependesse de nós, como se precisássemos nos defender o tempo todo, como se precisássemos apontar culpados para aliviar o peso que nós carregamos. E é exatamente aí que a queixa se instala em nós. Porque a murmuração é, na maioria das vezes, uma tentativa humana de fazer justiça com as próprias mãos. Mas Tiago nos chama a outro caminho, um caminho mais profundo, mais difícil, sim, mais espiritual. Ele nos chama a confiar no justo juiz, a entregar a ele aquilo que nós não conseguimos resolver sozinhos, a não permitir que o coração já cansado se torne um terreno fértil para ressentimentos. Talvez você esteja hoje ouvindo esta reflexão em um momento em que se sente incompreendido. Talvez tenha sido ferido por palavras, por atitudes, por decisões injustas. Talvez esteja caminhando ao lado de pessoas que parecem prosperar enquanto você luta em silêncio. E nesse cenário, a vontade de reclamar surge quase como um alívio momentâneo. Mas Tiago nos lembra, esse alívio é enganoso. Ele dura pouco e cobra caro. A murmuração corrói a comunhão. Ela cria distâncias invisíveis. Ela muda o olhar. Onde antes havia irmãos, passam a existir rivais. Onde antes havia empatia, nasce o julgamento. E o coração que já estava cansado se torna ainda mais pesado, porque carregar mágoa cansa mais do que carregar a luta. Nos dias de aparência e ostentação, é muito fácil cair na armadilha da comparação. E a comparação quase sempre gera queixa, porque ele e não eu. Porque com eles é mais fácil. Por que Deus permite isso? Perguntas assim não são um pecado em si. O problema é quando elas deixam de ser levadas a Deus e passam a ser transformadas em murmuração contra as pessoas. Tiago não está negando a dor. Ele não está pedindo que finjamos que está tudo bem. Ele está nos chamando a escolher onde vamos depositar aquilo que nos pesa. A queixa constante revela um coração que está tentando se aliviar no lugar errado. Porque o coração foi criado para derramar as suas dores diante de Deus, não para despejá-las sobre os outros. Quando Tiago diz que o juiz está à porta, ele também está nos lembrando que a história não está fora de controle, que as injustiças não passarão despercebidas, que nada escapa ao olhar de Deus. E isso deveria trazer descanso, não tensão, porque significa que não precisamos nos tornar juízes uns dos outros. Já existe um justo juiz, Deus. Talvez o seu desânimo hoje não venha apenas das circunstâncias, mas do desgaste interior causado por tantas queixas acumuladas. Talvez você esteja cansado não só da caminhada, mas do peso emocional que carrega por dentro. E essa palavra vem como um convite silencioso. Solte esse peso. Não alimente o que está lhe adoecendo. Não permita que a amargura roube o que Deus ainda quer fazer em você. O coração que vive reclamando perde a capacidade de perceber o agir de Deus. Ele se torna sensível ao erro alheio, mas insensível à graça. Ele se torna rápido para julgar, mas lento para agradecer. E aos poucos vai perdendo o norte, porque a murmuração confunde a direção da alma. Em contraste, um coração que aprende a silenciar a queixa e a confiar no justo juiz encontra descanso. Não porque tudo se resolve imediatamente, mas porque a alma deixa de carregar o peso que não lhe pertence. Ela aprende que nem toda dor precisa virar palavra, e nem toda frustração precisa virar julgamento.
Tiago fala com firmeza porque sabe que o tempo é sério. O juiz está à porta. Isso nos chama à vigilância interior. Não apenas sobre o que fazemos, mas sobre o que cultivamos no coração. Porque aquilo que cresce dentro de nós define a forma como caminhamos. Se você está sem norte, talvez precise parar de olhar tanto para o que os outros fazem ou têm e voltar o olhar para dentro. Perguntar não apenas o que está acontecendo comigo, mas o que está acontecendo em mim. Porque às vezes o maior ajuste que Deus quer fazer não é nas circunstâncias, mas na postura do coração. Sabemos que os dias são difíceis, sim. A pressão é real. A ostentação cansa. A comparação machuca. Mas permitir que a queixa domine a alma só nos afastará ainda mais da paz que tanto buscamos. Tiago nos chama a um caminho mais alto, o caminho da confiança, do silêncio reverente, da esperança firme. Quando nós lembramos que o justo juiz está à porta, aprendemos a esperar com dignidade, a sofrer sem nos corromper, a caminhar sem nos tornar amargos, e isso é libertador. É libertador porque nos devolve o controle do coração, mesmo quando nós não temos controle das circunstâncias. Que essa palavra possa ecoar como um ajuste suave, porém profundo, não para nos condenar, mas para nos alinhar. Porque um coração livre da murmuração é um coração mais leve para continuar. E quem continua com o coração leve, mesmo em dias agitados, encontra força para não desistir. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.